Fala aí, galerinha, tudo certinho? Muito bem-vindos ao canal Dicas do Lipe. Nessa sequência de vídeos, nessa playlist, a gente vai falar sobre matemática financeira. Assunto esse que entrou recentemente no concurso da EFON, em relação ao momento que eu tô gravando, entrou no ano passado, né? Entrou em 2022. E vocês vão ver que é pouca matéria, tá? Não é uma matéria, oh meu Deus, tão pesada quanto às vezes parece ser. E a gente vai tentar abordar ao longo desses vídeos os problemas mais clássicos que tem dentro de cada um dos tópicos. A gente tem porcentagem, variação percentual, juros simples e juros compostos e a tal da tabela saque. Se liga só. A gente vai começar nesse vídeo falando somente sobre porcentagem e variação percentual. Nos próximos a gente fala dos outros tópicos, tá bem? Sobre porcentagem em si, não tem muito o que inventar, não. Eu não vou ficar botando regrinha bisurada que tu vê no TikTok. O ponto não é esse. Essas regras são mega específicas e dificilmente você vai cair numa situação tão específica assim. Se aparecer, ótimo, mas não vale a pena você ficar decorando cada situação específica dessas. É importante você saber fazer a conta de um jeito prático, de uma maneira geral, tá? Se a gente tiver, por exemplo, escrito P% de N, a tradução dessa frase, P% de N, o porcento significa literalmente sobre 100. Então é P sobre 100. O D a gente traduz como um vezes o nosso número N, certo? Então é P sobre 100 vezes o número N. Um exemplinho aqui, bem bobinho, nada difícil. Digamos que eu queira calcular 12% de, sei lá, de 45. Ok? Quero calcular 12% de 45. Seria 12 sobre 100 vezes 45. E aí eu quero fazer o resultado, né? Assim, em geral, eu vou dar preferência para cortar zeros. Como não tem zeros para cortar, pelo menos não saltando aos olhos, eu vou tentar cortar fator 2, cortar fator 5, tudo bem? Então a gente tem aqui, ó, um fator 2 para cortar. Pô, Felipe, mas na verdade tinha um fator 4. Confia em mim. Eu só cortei o 2, beleza? Eu só cortei o 2. Uma vez que eu cortei o 2, eu vou procurar um 5 para cortar também. E aí, qual a ideia? Eu tô te dando uma dica, de fato, é uma dica para você fazer a conta mais rápido, só que é uma dica que você consegue usar em diferentes contextos, beleza? A primeira coisa que você procura para cortar são zeros, claro, porque dividir por 10, dividir por 100 é muito mais fácil do que dividir por 2, por 5, por 20, por 45, sei lá, qualquer número que não seja 10 ou 100 ou 1000, beleza? Potências de 10 são mais fáceis de você fazer a operação, porque é só você andar com a vírgula. Não tem muito mistério em relação a isso. Então, quando não tem um zero nítido, você vai olhar os números do numerador, especificamente, e verificar se tem fator 2 e fator 5. Se tiver fator 2 e fator 5, mesmo que escondido, existe um fator 10. Maneiro? Eu tô falando aqui, é um pouquinho de aritmética básica. Não tem nada a ver com a porcentagem em si. É só pra te dar uma dica um pouco mais eficiente do que essas do TikTok, pra você conseguir fazer essas contas de uma maneira mais prática. Não ter que ficar o tempo todo fazendo números grandalhões, que aí realmente não vale a pena. Tranquilo? Então a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Opa, apaguei tudo. 54 sobre 10. Perceba que daria pra ter cortado mais. Eu poderia ter escrito 27 sobre 5. Eu poderia ter escrito 27 sobre 5. Só que, assim, 27 sobre 5, tranquilo de fazer, pô. Só que é mais fácil fazer 54 sobre 10. A gente vai ter 5,4. Ah, Felipe, eu não tinha percebido isso, eu saí cortando tudo. O 12 e o 100 eu cortei por 4, aí o 25 eu cortei por 5, enfim. Não tem problema. O importante é você buscar uma maneira de fazer as contas de maneira prática para você. Não é prática pro Lipe, é prática para você no final das contas. Você que vai estar fazendo na hora da prova essas contas todas. E lembra que em se tratando da prova da EFON, costuma ter bastante conta mesmo. Então você quer sim procurar formas práticas, né? Mesmo que você saia um pouco da tua zona de conforto para fazer as tuas contas. Legal? Na verdade, você aumenta a tua zona de conforto para englobar essas estratégias. Bom, alguns resultados clássicos valem a pena ter no bolso para você não ficar se enrolando ou fazendo conta desnecessária. Por exemplo, sempre que a gente falar de 50%, isso é a mesma coisa que 50 sobre 100, só que a título de efeito prático, 50 sobre 100 é meio, pô. Então, pegar 50% de algo é a mesma coisa que pegar metade. Seguindo essa linha, se a gente falar de 25%, seria 25 sobre 100,
Só que a gente não precisa pensar no 25 sobre 100. A gente pode pensar direto no 1/4. Então, pegar 25% é a mesma coisa que multiplicar por 1/4. Até o 12,5 vale a pena. Por quê? Quem é o 12,5%? É o 12,5 sobre 100. Essa conta vai dar 1/8. Um outro menos comum, porém que às vezes aparece, é o 3/8. É 37,5 sobre 100. Na prática, é 3 vezes a fração anterior, por isso que seria 3/8. Ah, Felipe, e as variações? Por exemplo, 75%. Realmente, eu posso pensar no 75%. Quem é o 75%? É 1, que é 100%, menos 25%. 1 menos 1/4 dá 3/4. Esse cara seria 75%. Maneiro? O próprio 3/8, eu posso pegar 1/8 e multiplicar por 3. Ah, Felipe, mas agora eu quero 5/8. Tu pega 1/8 e multiplica por 5. Então, assim, são resultados, especificamente esses 3, são resultados que valem a pena você ter no bolso. Por quê? Porque com frequência a gente trabalha com denominador potência de 2. Com frequência isso acontece. Maneiro? Legal. Vamos fazer esse exemplo aqui para a gente poder falar de variação percentual. O exemplo é bem direto. Ele fala que um produto foi comprado por R$40, então o preço de custo dele é 40, e foi vendido por 56, então o preço de venda é 56. Se você faz um menos o outro, venda menos custo, sempre nessa ordem, você tem o chamado lucro. Maneiro? Ele pergunta qual o percentual de lucro nesta operação. Observa aqui, quando eu estou fazendo uma operação de compra e venda, eu quero falar de lucro dessa operação, no caso aqui percentual de lucro, eu tenho que especificar em cima de quem esse percentual vai ser. Por padrão, até seguindo a lógica também, por padrão, esse lucro é em cima do custo, tá? Pode acontecer da questão pedir em cima da venda? Pode, mas aí tem que estar escrito. A questão tem que dizer qual o percentual de lucro sobre a venda nesse produto, tá bem? Algo nessa linha ele teria que escrever. Como ele não falou nada, é porque é um lucro sobre o custo, claro. Eu comprei, portanto, eu quero aumentar sei lá quantos % e vender pelo valor aumentado, para obter o lucro nessa operação. Maneiro? Então a primeira coisa é obter que o lucro é 56 menos 40, de modo que o lucro seria R$16. Tendo que o lucro é R$16, basta fazer 16 dividido pelo preço de custo, que é 40. 16 sobre 40, eu posso simplificar o 4. Fica 4 sobre 10. E espertamente eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Por quê? Porque dessa maneira eu estou obtendo meus 40%. A ideia, quando eu quero achar uma porcentagem, é você fazer com que o denominador seja 100. Ah, Felipe, não tá fácil fazer isso. Tipo assim, o denominador aqui era 40, não é difícil fazer o 40 virar 100. É só multiplicar por 2,5, por exemplo. Mas se fosse um denominador 9, pode pensar em multiplicar por 11, fazer um valor aproximado, mas aí já é uma aproximação. O que geralmente você quer fazer? Você quer calcular de fato a divisão. Se eu simplificasse aqui por 8, por exemplo, daria 2/5. 2 sobre 5 dá 0,4. O que é o 0,4? 40%. Eu estou te dando pelo menos 2 maneiras para você fazer esse tipo de conta. Você faz aparecer o denominador 100, de modo que o numerador é o teu percentual, ou você faz a conta de fato, acha o resultado em valor decimal, esse 0,4 aqui, e aí o resultado você multiplica por 100, para ficar 40 sobre 100. Né? O 0,4 é 40 sobre 100. Em ambas as maneiras, você encontra a tua porcentagem. Ambas estão corretas. Maneirinho, tranquilo, vocês vão acabar usando isso em algumas questões. Quando a gente fala de variação percentual, e para ser sincero, essa é a parte do percentual muito mais comum quando pensa em provas de concurso, a gente está dizendo o seguinte: variação percentual, eu vou representar dessa maneira, um delta%, seria basicamente o valor final menos o valor inicial. Essa variação percentual, por padrão, é em cima do valor inicial, tá? Vezes 100% para que o resultado seja em porcentagem. Caramba, a gente fez isso em algum lugar, né? A gente acabou de fazer isso aqui, pô. O lucro, quando eu peço o lucro em porcentagem, na prática eu tô querendo uma variação percentual. Tipo,
quantos por cento eu aumentei o custo para obter um lucro tanto aí. Aí eu vendo num valor final, certo? Então eu aumentei o custo, o valor que foi pago no custo, cheguei no valor de venda, esse aumento é o que a gente chama de lucro. Maneiro? Tranquilo? Então quando eu transformo o lucro em porcentagem, o que eu tenho essencialmente é uma variação percentual, tá? A título de fórmula é só isso mesmo. Só que na aplicação, né, na aplicação propriamente dita, isso aqui é para eu achar o percentual. Que aumentou ou que diminuiu. Final menos inicial sobre inicial. Ponto. Vezes 100% para ficar em porcentagem. Geralmente, ele te dá essa porcentagem e ele pede, na verdade, o resultado. Como se fosse o preço de venda, ele te pede como se fosse o preço de venda. Então, eu vou falar especificamente o que você faz no aumento, o que você faz na diminuição. Não é nada misterioso. Se eu falo de um aumento de P%, a gente vai ter que o valor final é o valor inicial, eu vou chamar de C, aqui seria no sentido de preço de custo, mas geralmente a gente vai chamar isso de capital, o capital que você investiu, tranquilo? É C que multiplica 1 mais I sobre 100. Pera aí, Felipe, quem é I? Não é complexo não, hein, gente? Pelo amor de Deus. É que geralmente a gente chama a taxa de juros de I. Eventualmente, quando a gente fala de juros simples, juros compostos, por padrão, a taxa de juros é chamada de I, tá? Então esse I sobre 100 quer dizer que é I% de aumento. Maneiro? E se fosse uma diminuição? Eu vou ter o capital inicial vezes 1 menos I sobre 100. O que diz se é um aumento ou uma diminuição é se você está somando ou subtraindo, só isso. O efeito da conta é o mesmo, tá? Uma coisa importante para comentar aqui, deixar registrado, sempre importante, se a gente faz variações sucessivas, aí tanto faz se é aumento ou diminuição, tá? A gente vai fazer isso na questão seguinte. Variações sucessivas não importam a ordem. Eu ignorei os artigos totalmente, né? Mas qual a ideia aqui? Se eu falo sobre aumentar 20%, que é o que acontece nesse exemplo aqui, e na sequência diminuir 20%, a verdade é que se eu tivesse primeiro diminuído para depois aumentar, vai dar no mesmo. Daria no mesmo. Tranquilo? Por que isso acontece? Por um motivo muito simples. Tanto o aumento quanto a diminuição gera pra gente um fator multiplicativo, tá? E conforme você vai acumulando os fatores multiplicativos, o fato é que a ordem dos fatores não altera o produto, entende? Então, vamos pegar aqui o nosso exemplo. Aí depois eu comento mais sobre essa questão de independe a ordem. Ele fala que tem uma certa peça de roupa que teve um aumento de 20% em seu preço. Ele não chegou a dizer qual era o preço e nem precisa. Até porque no final ele vai pedir a variação percentual. Tranquilo? Para efeito de pensamento, eu vou supor que o preço era P. Pode ser? Supondo que o preço era P, no primeiro momento, eu aumentei 20%. Não foi isso que ele falou? Tem um aumento de 20% no seu preço. Mas o que é aumentar 20% para efeito prático? É 1 mais 20 sobre 100. Claro que você não vai escrever 1 mais 20 sobre 100. Pega essa dica. 20 sobre 100 é 0,2. Então, quando eu falo em aumentar 20%, eu escrevo 1,2. Então, seria P vezes 1,2. Só isso, tá bem? Muita gente se enrola no seguinte fato. O aumento, propriamente dito, o valor monetário que aumentou, é 20% de P. Muita gente esquece desse 1. Por que bolhufas tem esse 1, né, para começo de conversa? É porque existe o valor original. Tem o aumento, mas esse aumento é em cima do valor original. Então você tem o valor original mais o que aumentou. 1 mais 20%. Essa é a lógica. Quando for diminuição, que é o que vai acontecer na próxima etapa, a gente vai ter uma redução de 20% no preço. Muita gente, inclusive, acha que elas se anulam, né? Não é o caso, elas não vão se anular, gente. A gente vai ter o P vezes 1,2, que já tinha, o valor já era esse. É como se isso aqui
fosse um pelinha, tá ligado? É como se este cara daqui fosse um pelinha. E aí esse pelinha que tá multiplicando, no caso agora é pela diminuição. Maneiro? E aí qual é a diminuição que a gente tem? A diminuição é de 20%. Então eu vou multiplicar por 1 menos 20 sobre 100. Só que 1 menos 20 sobre 100 é 0,8. Para efeito prático, gente, aumentou 20%. É só somar 0,2. Diminuiu 20%. É só subtrair 0,2. Então você tem 1,2, 0,8. O fato, deixa eu tirar minha cara aqui, porque vai ficar na frente do que eu tô escrevendo. O fato é que 0,8 vezes 1,2, 12 vezes 8 dá 96, não é isso? 80, 16, 96. Então, essa conta tá dando 0,96p. Se a gente pensa em variação percentual, qual foi a fórmula que a gente viu agorinha? Vou jogar aqui para cima. A variação percentual é o valor final menos o valor inicial sobre o valor inicial. Observa que realmente não importa o valor do P, ele vai cortar. A gente vai ter menos 4%, vê só. Menos 4%. Isso quer dizer o quê? Que esse aumento de 20%, seguido de uma diminuição de 20%, significa que no final o preço diminuiu 4%. Ele não volta para a estaca zero. Tá? Aumentar 20 e diminuir 20 não anula o aumento. E por que não anula o aumento? Deixa eu voltar minha cara aqui para vocês pegarem a ênfase na minha fala. Por que não anula esse aumento? Tá? Por que a diminuição não anula o aumento? Porque ao fazer a diminuição de 20%, o valor que eu tenho de base não é mais P. Não é mais P, é 1,2P. É outro valor que eu tenho de base. Tranquilo? E eu falei para vocês que a ordem que eu faço essas operações não mudaria o resultado. Por quê? Gente, se primeiro eu tivesse diminuído, eu teria o P vezes 0,8. Aí depois eu aumentaria. Aí teria multiplicado por 1,2. Só que essa conta é a mesma que tinha antes, pô. Não mudou, não é uma conta diferente, sacou? Então, com essa ideia, a gente já entendeu uma regra muitíssimo importante para a questão de prova, que é, ele pode falar a sequência de operações que for. Você pode, se for todas as operações, se forem todas, né? Operações de aumento ou diminuição, não pode ter nada diferente disso. Ele não pode fazer uma retirada do dinheiro, do valor investido. E aí muda o esquema. Mas se ele só faz aumentos percentuais ou diminuições percentuais, você escolhe a ordem que você vai operar. Isso tanto faz. Geralmente é legal fazer na ordem, mas às vezes não é cômodo fazer na ordem. Maneiro? Com isso, então, a gente encerra esse primeiro vídeo. No próximo, a gente vai falar de juros simples. Bora que bora!